De onde é que eu localizo Deus? Qual é o Deus que eu sigo? Eu tenho falado muito isso nos nossos estudos, mas eu resolvi, ouvindo vocês falarem aí tanto de Deus, eu resolvi vir conversar sobre Deus. Porque se vocês não entenderem Deus definitivamente e não aceitarem Deus a partir da realidade, vocês vão ter que repetir essas lições por uns 40, 50 anos, e mesmo assim vão continuar tendo dificuldade e vão compreender Deus de dentro da interpretação. Porque todos nós, a grande maioria, compreende Deus a partir da religiosidade e do misticismo. Então vamos lá. Vamos entender aqui. O que é Deus para você? Quando a gente ouve o que é Deus, geralmente a gente entende Deus de dentro do corpo. Deus é um ser maior que me protege, que me guia, que me cuida. A grande maioria de nós, se não todos, imagina Deus como um ser que cuida de outros seres. Não é assim? É diferente para alguém? Não é diferente para ninguém. De dentro da nossa cultura popular, de dentro da religiosidade e do misticismo, nós compreendemos Deus assim. Desde criança, você entende Deus como um ser que cuida de você. Como um ser que está em algum lugar zelando por você. Então, todos nós entendemos Deus de dentro da separação. E aí a gente quer sentir Deus e quer viver Deus a partir da separação. E mesmo nós que fazemos esse percurso em milagres, fazemos isso, ó. O livro começa assim: nada real foi ameaçado. A gente não para compreender o que é esse real que não foi ameaçado. A gente entende o nada real pode ser ameaçado de dentro da fantasia. Então, assim, ó, eu tô aqui e alguma coisa que eu sou que é real não foi ameaçado. E aí a gente ignora um detalhe básico que as lições estão ensinando. Todas as lições estão ensinando separar realidade de ilusão. Não é isso que é dito lá? Vocês não vão fazer isso enquanto vocês não mudarem a compreensão de Deus. Porque vocês vão olhar para um Deus como se fosse um Deus cuidando de algo que é separado ou tentando levar para casa alguma coisa que é separada. E não tem nenhuma casa para voltar. Se nada real foi ameaçado, não tem casa para voltar. O que a gente chama de voltar para casa é uma aceitação e um descansar na certeza de que nada real foi ameaçado. Isso que é voltar para casa. Então vamos lá. O que é Deus para você, Margarete? Deus, para mim, é a imutabilidade, é a realidade, é a totalidade. É a minha realidade em qualquer momento. Hoje e sempre. O que é Deus para você, Júlia? Deus é o abstrato, é essa indefinível. Eu não consigo definir, não consigo tocar, não consigo fazer nada com isso. O que é Deus para você, Letícia? É a fonte. E eu sou a extensão dele, mas não a Letícia. Exatamente. Enquanto vocês definirem Deus como alguma coisa, o abstrato, o indefinível, tudo isso é conceito. Tudo isso é conceito, e conceito é dado por um ser separado. Só se vive Deus quem entende que Deus é a fonte. E é um símbolo. Deus, esse nome Deus, é um símbolo para dizer assim, ó, a existência tem uma partida, a existência tem um início. Deus, esse nome, Caroline, é só para dizer que você não se criou, entendeu? Deus é só para dizer que o que está pensando você não se pensou. Porque assim, ó, a Caroline, o Márcio, como vocês falaram muito aí de evolução, a evolução surge do quê? Do Big Bang, não é? Então tem algo que pensou o Big Bang. Mas esse algo que pensou o Big Bang não se pensou. Entenderam isso? Então Deus é só para dizer que tem uma causa primeira que vem antes de qualquer coisa. Compreenderam isso? Se vocês não entenderem, aceitarem e saírem daqui vivendo Deus desse lugar, de um lugar de lógica, de um lugar de uma experiência, de uma confiança, de que existir é estar na causa primeira,
e ser com essa causa primeira, vocês não vão viver nenhuma lição de um curso em milagres e nenhuma experiência de um curso em milagres. Vocês vão espiritualizar tudo, vão espiritualizar corpo, vão espiritualizar lições, vão espiritualizar texto, vocês vão transformar tudo em poesia, que é o que a grande maioria faz. Se vocês não entenderem que toda vez que um curso em milagres tem ali a palavra Deus, que isso é só um símbolo que também precisa ser perdoado, porque é um símbolo que está direcionando o foco da percepção para dizer assim, ó, você não se criou, tem uma causa primeira. Então existir tem que estar nessa causa primeira, não em você. Porque presta atenção no que é o existir a partir de nós. A partir do Big Bang, quantas eras, quantos séculos, quantos bilhões de anos nós temos aí para trás que diz que o Big Bang tem o tempo do Big Bang aí? Não são bilhões de anos, Caroline? Quantas imagens surgiram e desapareceram? Mas a causa primeira continua em algum lugar, entendeu, Cíntia? Significa que Deus, que pensou o que está pensando o Big Bang, que faz imagens e essas imagens surgem e desaparecem, surgem e desaparecem, surgem e desaparecem, permanece intacto. Isso é Deus. Então Deus é só isso, assim, ó. Deus é só um símbolo de dizer, tem algo que existe antes de qualquer coisa. Antes de qualquer ideia de existência que aparece e desaparece, que nasce e que morre, tem alguma coisa que é eterna e tem alguma coisa que não muda. Porque se essa coisa mudasse ou morresse, nós não estaríamos aqui. Porque quando ela morresse, tudo morreria, porque ela é a causa primeira. Entendeu, Sol? Se Deus não fosse eterno, tudo teria desaparecido. Porque nós não nos criamos, nós não somos autocriados. Tem que ter uma fonte. E fonte é a causa primeira. Então Deus não é um ser místico que está cuidando de ninguém. Deus é só o ponto de partida da existência. E se Deus, que é o ponto de partida, é eterno, e você não é, significa que alguma coisa não está batendo. Tem alguma coisa que não fecha nessa conta. Se Deus é eterno e eu morro, o que está acontecendo? Se Deus é eterno e tudo que surge a partir do Big Bang aparece e some, como é que pode? Tá entendendo, minha gente? Como é que pode? Então a vida é o quê? A vida é isso que permanece intacta, enquanto tudo isso surge e desaparece, ou a vida somos nós, que surgimos e desaparecemos? Então, entendido que é Deus, a gente agora precisa entender de onde a gente surgiu. De uma parte dessa totalidade, né? Vamos usar a palavra totalidade, que é um conceito. Totalidade, quando eu falo totalidade, Margarete, é porque é só isso que é a existência, entendeu? Não é totalidade de nós junto, juntinho, não, igual a gente ouve por aí. Nós junto, juntinho é ilusão. Então, assim, ó, a totalidade, tudo que é existência verdadeira está contida nessa causa primeira. Entendeu? Ó, esqueçam o nome Deus e coloquem causa primeira. Fonte. A fonte de tudo que surgiu a partir do Big Bang é o ego. E o que é o ego? Um pensamento de separação. O que é um pensamento de separação? É algo que está nessa causa primeira, mas que por alguma diminuta ideia pensou que estava fora. E aí, por imaginar que está fora, tornou-se consciente de estar fora e fez o quê? Big Bang. É por isso que agora vocês estão estudando esse capítulo, o capítulo 10, que diz os ídolos da doença. E nesse capítulo vocês acabaram de passar pelo Deus da doença. Por que o Deus da doença? Qual é a fonte? O primeiro, o que adoece? Né? Percebam que esse capítulo ele começa assim, ó. Estar em casa em Deus. E aí ele vem, a decisão de esquecer. Aí o seguinte, o Deus da doença. E aí agora o fim da doença. E aí depois a negação de Deus. Estar em casa em Deus é só o que pode haver. Existir tem que ser ser par da fonte. Tem que ser estar na fonte. Se a causa primeira é a causa primeira e ela nunca mudou,
e ela é a fonte da existência, as lições são para essa percepção, se desligar dos ídolos da doença, se desligar do que separa a existência real, que nos separa da existência real, que faz você imaginar que existe fora da existência. É tão ilógico a gente imaginar que a gente pode existir fora da causa primeira, que eu não sei como é que as pessoas não despertam assim, ó. É tão ilógico, como é que você pode ser uma existência separado de uma coisa que deu origem à sua existência, Sol? Me explica. Como é que podemos existir separado de algo que veio antes, Letícia? E se é Deus que veio antes, Letícia? Então é Deus que é a existência, é a causa primeira que é a existência. Como é que você pode imaginar que você existe? Só em sonho, só em ilusão. Entenderam, gente? Estão entendendo bem por que vocês têm que compreender o que é Deus? Então, por que o Deus da doença? É para dizer qual é a nossa fonte. Deus da doença. Onde é que a gente adoece e morre? Na separação. Quem é o Deus da doença? O ego. O pensamento de separação. Só pode morrer o que surge pós-separação. O que está em Deus não morre. O que está na causa primeira é eterno. Só pode morrer o que surge pós-Big Bang. O que surge dentro desse processo evolutivo. Tá entendendo, Cláudia? Só pode morrer organismos, biologias e psicologias. A vida não morre. Então tem uma parte da vida que está equivocada, projetando viver, né? E essa parte que está equivocada a gente chama de ego. Pensamento de separação, de minuto 10, seja lá que jeito vocês querem chamar. Então Deus, fonte, causa primeira, de onde tudo partiu, isso é Deus. Não é um ser que cuida de você. Quem cuida de você, minha querida, quem cuida de você é o seu processo biológico. Você que não toma banho, não come, não toma vitamina, não se alimenta direitinho não, para ver se tem um Deus cuidando de você. Fazendo tudo isso, seu corpo morre. E a gente não consegue olhar para o óbvio. Como é que nós podemos ser a vida se a nossa vida é limitada da forma que é? Primeiro, você leva anos para se tornar independente, porque você é criança, você vai no mínimo ali, né, para você conseguir se manter sozinho, é a partir dos 18 anos, não é, gente? Que a gente começa a bancar nossas contas, não é assim? Pagar nossas contas, se alimentar e ter a nossa independência, não é ali? E aí você se torna independente. Com 80 você volta a ser dependente. Olha isso. Que independência que você tem. Como é que a gente pode chamar isso de existir, gente? Como é que a gente pode ter resistência para entender que quando Jesus diz sobre o Deus da doença, ele está dizendo assim, ó, observa que a sua fonte não se mantém, a sua fonte não mantém nada que ela criou. Tudo que surge da separação morre. Tudo que surge da separação é limitado. Precisa de outras partes para se sustentar, para dizer que vive. Entenderam, gente, o que é o Deus da doença? Tudo que surge do ego morre. A sua fonte não te sustenta. A sua fonte não te faz eterno. A sua fonte não consegue fazer nada eterno. Olha para trás, dinossauro, surgiu, acabou. Antes dos dinossauros, surgiu, acabou. Quantas civilizações antes de nós estarmos aqui? Aí vem Jesus e fala assim, meu reino não é desse mundo. E a gente fica querendo trazer o reino que ele diz que não é desse mundo para dentro do mundo. A gente quer transformar os ensinamentos dele numa religião. Em algo que eu possa usar. Em algo que eu, corpo, possa trazer para me proteger. Entendam, ninguém na separação tem proteção nenhuma. A não ser dentro dos seus aspectos biológicos e dos seus aspectos de autocuidado dentro dessa ilusão. Então entendam definitivamente, Deus não vai cuidar de você. Lição nenhuma vai cuidar de você. Não há nada no mundo que vá te salvar da destruição. Você vai ser destruído em algum momento. Seu corpo vai perder a utilidade, você vai morrer. Então é necessário que vocês comecem a fazer as lições parando de buscar uma salvação.
para esse organismo, para essa biologia. A salvação é a aceitação de ser parte da causa primeira. E aí eu olho para tudo, descansando na certeza que vida é o que está na causa primeira. É o que surge da causa primeira, e se surge na causa primeira, não pode estar longe dela. Não pode estar separado dela. Isso é Deus. Isso é Deus, isso é Cristo, isso é o Espírito Santo. Isso é vida. O resto é morte.